Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, papai quer falar comigo, com você, aqui em Salmos 62, versículo 10, na parte B do versículo. E a palavra diz assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Queridos, nós precisamos ter vigilância na nossa vida. O senhorio de Deus na minha vida, na tua vida, na nossa vida, é inegociável. Sabia disso? O senhorio de Deus na nossa vida é inegociável. Sabe, o papai, ele quer que eu, que você, que nós tenhamos progresso na nossa vida, que sejamos prósperos, que cresçamos em tudo na nossa vida. O papai, ele é um pai de amor e o nosso paizinho, ele tem um prazer imenso. Ele fica muito feliz quando nos vê indo bem em todas as áreas da nossa vida, inclusive na financeira. Sabe, eu fico imaginando assim, que ele deve ficar olhando, feliz. Sabe quando a gente olha para um filho, né, para um neto, e a gente vê aquela criança, né, crescendo, conquistando as pequenas conquistas e vai indo, e a felicidade que a gente fica, a alegria que a gente fica com as conquistas daquele filho, daquele neto, daquela filha, daquela neta, né? Eu fico imaginando o papai olhando para nós e feliz conosco, sabe, radiante, com prazer de ver, né, a obra das mãos dele, os seus filhos, né, sendo prósperos, abençoados em toda a sua vida. Sabe, querido, só que essa palavra, essa passagem, ela vem e ela traz um alerta para nós. Sabe, Deus, eu não acredito num Deus que quer que o filho dele seja pobre, paupérrimo, não tenha nada. Eu não acredito em Deus assim, não. Eu acredito nesse Deus aqui da palavra, esse grande eu sou, que é o dono da prata e que fala que ele dá para quem ele quiser. Então, meu amado e minha amada, ele dá para você se ele quiser. Só que ele sonda o nosso coração. E ele não vai entregar nada para mim e para você se o meu coração for um coração propenso para aquilo, sabe? Para viver, esquecer depois dele, esquecer o reino e começar a viver aquilo que ele abençoou. Ele não vai entregar assim, bênção para perder a gente. Sabe, amados? Então, a palavra diz, né, aqui nessa passagem, um alerta para nós. Cuidado, cuidado, porque ele dá bens e riquezas para quem ele quiser. Ele dá esse bem e riqueza para você. Então, toma cuidado. Ele dá esse bem e riqueza para mim. Cuidado, para nós, cuidado, cuidado. Não vamos colocar, queridos, sabe, o nosso coração, não vamos colocar, sabe, a vez de pôr Deus em primeiro lugar, a nossa riqueza em primeiro lugar, naquilo que a gente recebeu como bênção. Cuidado para não colocar as riquezas, ou seja lá o que for de bênção que Deus te deu, no teu coração, no nosso coração, em primeiro lugar, no lugar de Deus, porque não pode, queridos, é inegociável, Ele não aceita isso. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus único, queridos. E Ele não aceita, né, sabe, mudança, Ele ficar em segundo plano. Ele é em primeiro plano na nossa vida. Ele é o Senhor. E se a gente colocar Ele em outra posição, que não seja a primeira, se a gente fazer isso, querido, a gente vai estar cometendo um grande erro.
E esse erro vai trazer para nós, queridos, grandes prejuízos. Talvez, meu amado, você, as mãos de Deus te abençoou e você prosperou e Deus te deu bens, te deu riqueza, mas você colocou isso tudo em primeiro lugar e agora está trazendo prejuízo, as coisas estão acontecendo, você não está entendendo, é que você cometeu um erro terrível. Você colocou ele em segundo lugar, ele é em primeiro lugar, nosso Deus é em primeiro lugar. A gente não pode deixar, meu amado, ele está alertando a mim e a você, e se ele está alertando é porque a bênção está chegando para muitos de nós, então ele já está nos alertando que a gente não pode deixar que o fascínio pelo dinheiro, o fascínio pelo poder, pela fama, pelo sucesso, ou por qualquer outra coisa, domine a nossa vida. Domine a nossa vida. Sabe, se nós quisermos manter a nossa vida espiritual em crescimento, nós devemos ter o compromisso de sondar o nosso coração com frequência. Você que está ouvindo agora, meu amado, você, talvez você tem teologia, você tem livros e estudos e esboços e várias coisas para você ir até elas, para você trazer uma ministração, uma pregação, gravar um vídeo, gravar um áudio. Só que você vai lá e você lê e você pega o que é de melhor e você até ora, pede para o Espírito Santo de Deus e você tem uma boa eloquência e a tua o jeito teu de pregar atrai multidão. Mas Deus está falando com você. Você tem sondado o teu coração com frequência e visto se você não tem colocado em primeiro lugar, sabe, sido orgulhoso de Deus ter te capacitado e colocou agora tudo isso na frente de Deus. Você fez um altar para você mesmo, em vez de ser um altar para Deus. A glória está sendo sua, em vez de ser de Deus. Sonde o teu coração e sonde com frequência, papai está falando. Você já parou também, meu amado, para pensar que isso pode ser o motivo pela qual muitos cristãos não prosperam tanto? Você acha que Deus é um tolo que não conhece o coração de todo mundo e a intenção do coração? Deus conhece a cada um de nós, queridos. Ele me conhece, ele te conhece, ele nos conhece, conhece a cada um de nós profundamente e sabe exatamente para que lado que o nosso coração está se inclinando. Ele sabe para que lado o nosso coração se vira e ele sabe o impacto que vai ter, né? O impacto negativo que pode ter na nossa vida se a gente não tiver amadurecido. Você já parou para pensar nisso? Talvez você não tenha amadurecimento. Você não amadureceu ainda o suficiente. Você já falou que a gente, não sei se você já parou e já comeu alguma fruta que ela não estava pronta, amadurecida, e aquela fruta estava até bonita, mas o sabor dela não tinha nada a ver. Ou era aguada demais, azeda demais, amarga demais. Porque tem que estar no ponto certo, tem que estar amadurecido. E se você não é uma pessoa que amadurece, você não quer amadurecer. Você não aceita a palavra, não aceita a disciplina, não aceita a correção. Você sempre está certo, você acha que é você o certo, você tem que achar a palavra certa. Quem é certo é Jesus. E você é parecido com ele, imitador de Cristo, como filho amado. Sabe, queridos, se essa bênção, esse dinheiro, essa situação de prosperidade chega até uma pessoa que não é amadurecida o suficiente, ela vai destruir tudo, acabar com tudo. E ela vai se perder, queridos. Vai se perder.
Se perder dentro dessa situação, você entendeu? Se perder achando que está tudo bem e caminhando para um lugar que não é o céu. Então, para evitar que pessoas que se percam, Deus adia alguns planos, sabia? Deus adia, ele espera. Por isso que tem o deserto, vai te tratar. Por isso que tem as situações, né? Que vêm na nossa vida, que nos coloca dentro de que a gente não sabe nem como respirar, mas que Deus trata e a gente sai de lá diferente. A gente não fica, a gente não mora lá, mas a gente sai de lá uma nova criatura, pensando conforme Jesus, agindo de acordo com a palavra. Fácil não é não. Mas quando os planos são adiados, nós ficamos na sala de aula aprendendo. Eu não estudei muito, mas o que eu estudei eu nunca repeti. Eu sempre fui muito dedicada, né? Eu não tinha, nunca tive dinheiro, minha família muito pobre, muitos irmãos, morava na roça, ia para a escola descalça, andava 4 quilômetros com frio, com chuva, e tive uma vida bem difícil. Mas eu valorizava a escola, eu valorizava a sopa também, sabe? Eu falo assim, é tão gostoso, né? A gente lembrar disso, mas quando eu lembro da sopa que ele serviu na escola, porque na nossa casa eram muitos filhos e roça, é difícil ter as coisas, né? Eu ainda mais pobre. E aí, quando a gente chegava o horário de servir aquela sopa, as professoras, assim, elas tinham carinho, né? E elas davam assim, um pouquinho mais, ou davam uma sopa assim mais suculenta para gente, né? E a gente tem saudade dessas coisas, né? Mas eu era muito dedicada, então eu sempre fui exemplar na escola, eu sempre quis aprender. Só não conseguia mais, porque depois teria que pagar tudo, não tinha como pagar. Mas glórias a Deus pelo que Deus permitiu eu ter. Mas eu estou falando dessa situação, então eu fico pensando assim, querido, sabe? Quando a gente está passando pelos desertos, quando a gente está passando pela escola, que o Senhor às vezes permite a gente passar para aprender, muitas das vezes nós reclamamos, faltamos da aula, né, não temos estrutura para ficar, sabe, não concordamos. E tudo isso que a gente faz atrasa a nossa bênção, porque às vezes nós repetimos de ano para aprender de novo. E repetimos de ano para aprender de novo. E repetimos de ano para aprender de novo. Não é que Deus quer que você permaneça dentro, Ele quer que você saia aprovado da situação. Então, meu amado e minha amada, quando o Senhor adia as coisas na nossa vida, na minha, na sua, na nossa, dê glória a Deus por isso e procura ver. Tem um louvor que eu gosto muito que fala que a terra seca sou eu, a terra seca é você, não é Deus. Quem está tendo problemas é você, quem precisa de conserto é você, quem precisa analisar e ver o que está acontecendo é você, não é com Deus, é com você que está acontecendo e deixa Deus te tratar. Só que é mais fácil cair na armadilha do dar mais valor ao dinheiro, sabe, dar mais valor às coisas que você recebeu do que às coisas espirituais. Muitas pessoas que tinham nada e quando conquistam, e quando não tinham nada eram servos de Deus fiéis que se perderam porque conquistaram, se perderam. Começaram a dar valor naquilo que conquistaram e esqueceram as coisas espirituais. Sabe, eu não estou falando que você não deve se empolgar, não. Pode se empolgar, sabe? Pode ficar deslumbrado, sim. Você conquistou, pode ficar envaidecer, né? Ficar até um pouco envaidecido, porque foi Deus que te abençoou. Mas quando você perceber, por isso tem que ter a vigilância, tem que ser esse todo dia, todo dia, todo dia. Você perceber que você está distanciando o abençoador, pisa no freio, volta para casa. Sabe, amados, eu faço aquela picada no meu dedo todos os dias, né, para ver como está a minha glicemia.
porque eu tive um diagnóstico de diabetes já, sei lá quantos anos, 16 anos, eu acho, e eu não aceitei tomar remédio, então, na época, a médica, meio contra a vontade, ela deixou que eu ficasse sem remédio. Falou para mim que só que eu tinha que levar uma dieta bem restrita e eu obedeci com Deus no controle. Eu fiz todas as coisas e me tornei uma pré-diabética hoje. Só que eu tenho que picar meu dedo, eu tenho que estar vigilante. Eu não posso simplesmente parar de fazer, não, eu tenho que estar ali, né? Picando, vendo a quantidade de glicemia em jejum, antes de comer, depois que come. Eu tenho que ter um controle. Então, queridos, quando você estiver vendo que você. Não, olha, o meu coração, o coração que se ele cai por causa disso é fácil, sabe? Porque todos nós somos tentados naquilo que a gente já tinha cobiça, tinha aquilo que se no velho homem. Então, você vê que você está sendo tentado naquilo, vai lá e pica seu dedo, vê quanto que está. Se estiver em nível alto, volta para Jesus rapidinho, Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Você vai ver que as coisas se encaixam, que Deus te ajuda, que você é fortalecido. Não deixa o abençoador. Sabe, queridos, porque é tudo isso que o inimigo quer de nós. Ele veio para matar, roubar e destruir, e ele vai tentar nos matar, nos roubar e destruir. Então não deixa, vigia. Vigia teu coração. Vigia. Deus está falando com você. Deus está me levando a trazer exemplos da minha vida, porque Deus quer falar com alguém que está aí a ponto de jogar tudo que Deus deu no ralo, porque está tirando Deus do lugar dele. Vigia teu coração. Decida agora, dá o senhorio ao único que é digno de estar sentado no trono da tua vida, o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Sabe, queridos, é o seu futuro. Deus está falando com você. É o seu futuro. E muitas das vezes, querido, é o futuro da sua família também que está em jogo. Então coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar, coloque o Senhor teu Deus em primeiro lugar, Ele sempre em primeiro lugar. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, estou aqui diante de Ti, Papai, diante da Tua palavra. Papai, eu declaro, juntamente com essa multidão, que Tu és a nossa prioridade. Nós declaramos, papai, que queremos, papai, sempre colocar o Senhor como prioridade. Nós não queremos ter mutações na nossa vida. Se mesmo sem perceber, papai, nós damos o senhorio da nossa vida a algo ou alguém, nos perdoa neste momento, papai, e nos mostra, ilumina, clareia, porque o Senhor mostrando, clareando, o Senhor nos mostra onde devemos mudar, papai. A nossa escolha neste momento, papai, é estar sempre a te servir antes de qualquer outra coisa. Tudo que nós temos é teu, papai, tudo que temos é teu. E eu sei, papai, que foi conquistado por causa do teu favor sobre nós. Papai, essa consciência que nós temos, papai, é essa consciência que eu tenho e que cada um tem. E que neste momento, papai, nós em unidade dizemos que queremos alimentar no nosso interior sempre, papai. Em nome de Jesus. Amém e amém.